Boa noite a todos. Graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao culto de adoração ao Senhor e de oração, de intercessão uns pelos outros, lendo o texto bíblico hoje de Hebreus 10, de 1 a 18. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. O texto bíblico que está proposto é esse, Hebreus 10, de 1 a 18. Se quiserem acompanhar a leitura, está projetado lá. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam o culto nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Amém. Nós vamos estudar este texto e, especificamente, vamos orar mais uma vez pedindo sabedoria do Senhor, discernimento, entendimento da sua palavra e a crença firme de que esta palavra, apesar de ter sido escrita para os hebreus, os crentes judeus que tinham se convertido do judaísmo, ela tem aplicações para nós hoje e ela deve ser estudada para que nós também aprendamos e nos sirvamos para a nossa edificação dessa palavra. Muito bem, estamos estudando a carta aos Hebreus. Na verdade, é um tratado teológico, Não é uma carta simples.
O autor desta carta demonstrou, desde o início, quando nós começamos o estudo, demonstrou a superioridade do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo, sobre todas as coisas. E foi mostrando também que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício completo, singular, definitivo. O sacrifício de Cristo é um sacrifício superior a qualquer outro tipo de aproximação de Deus. Deus, na verdade, pelo que o autor da carta ensina e o que é corroborado por outros autores do Novo Testamento, é que Deus não aceita qualquer aproximação dele que não seja por meio de Jesus. Está claro isso? Deus não aceita qualquer aproximação dele que não seja por meio de Cristo. É o único mediador que existe entre Deus e os homens, né? E qualquer outro tipo, por isso que nós temos as nossas dúvidas em relação, não são dúvidas, nós temos as nossas convicções em relação, por exemplo, a determinados credos religiosos, especialmente o romanismo, que tem tantos intercessores quanto o número de santos que eles têm, não é? E são intercessores, sendo a maior intercessora Maria. Isto, diante de Deus, é uma abominação, porque isso faz com que nós coloquemos na pessoa ou nas pessoas que nós elegemos como intercessores a mesma posição de Cristo. E ninguém no universo ocupa a mesma posição de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. Então, Cristo é Deus, e Deus Supremo. E a Trindade é exclusivamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O autor, então, demonstra a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Os anjos, a lei, Moisés, o sacerdócio, o templo, tudo. Jesus é superior a tudo isso e ele é uma pessoa que é também um sacrifício verdadeiro, um sacrifício vivo, que morreu e foi morto em nosso lugar. Não é um sacrifício completo, singular, único e definitivo. Ele relaciona a salvação obtida pelo sacrifício de Cristo com a sua segunda vinda. Eu já disse aqui, volto a repetir, que já existem muitas correntes teológicas que negam a ressurreição corporal de Jesus. Jesus, segundo eles, não virá aqui novamente, né? A segunda vinda seria a morte de cada pessoa. Quando eu morro, eu me encontro com Jesus, mas Jesus não virá aqui segunda vez. Esse é um ensino absurdo, porque Jesus mesmo garantiu que ele volta aqui, que ele vem aqui segunda vez. Então, este texto que nós estudamos, e todo o livro de Hebreus, mostra a relação da salvação obtida pelo sacrifício de Cristo com a segunda vinda. Ou seja, a nossa salvação está totalmente realizada, mas ela ainda não está completa para nós. Para nós ainda falta o aperfeiçoamento completo na santificação definitiva, que é a glorificação. Então nós temos ainda duas etapas: a ressurreição, né, e a glorificação. E isso está plenamente garantido
na vinda de Jesus a este mundo. Mas o texto que nós lemos mostra algumas verdades importantes. Primeiro, a lei é sombra dos bens futuros. A lei foi dada para demonstrar que o homem é pecador, não é capaz de aperfeiçoar a sua vida por meio da obediência à lei. A lei foi dada para demonstrar que o homem precisa de um Salvador. A lei não pode me salvar. Por que a lei não pode me salvar? Porque ela não me torna nova criatura. Ela não me regenera. Ela me mostra o quão degenerado eu sou, mas ela não me regenera. Ela mostra como eu estou afastado de Deus, mas ela não me regenera. Ela mostra quão pecador eu sou, mas ela não tem poder para transformar o meu comportamento, a minha natureza e o meu comportamento. Então, por isso que os fariseus guardavam a lei, mas eles não eram transformados, porque a lei não pode transformar, né? E essa lei era meramente, Jesus ensina, e outros textos bíblicos também ensinam, que a lei é sombra dos bens futuros, ou seja, ela é apenas um indicativo de que há coisas superiores, que há bens superiores, bens espirituais superiores, que nós vamos, pela misericórdia de Deus, gozar desses benefícios na eternidade. A lei não é capaz de me aperfeiçoar, e os sacrifícios exigidos pela lei são ineficazes, né? Mesmo sendo oferecidos, aqueles sacrifícios oferecidos ano a ano. Então, quando Deus exigiu por meio da lei, através de Moisés, que os pecados fossem, que o sumo sacerdote se apresentasse no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue para purificação dos seus próprios pecados, do sumo sacerdote e de toda a nação israelita. Quando Deus exigiu isso, era uma exigência que era recebida por Deus como uma manifestação da necessidade de perdão daquele povo. Mas não era o sangue do cordeiro que perdoava pecados, né? O sacrifício exigido pela lei eram ineficazes, mesmo sendo oferecidos anualmente, porque o sacrifício do cordeiro, o sangue de animais, não pode perdoar pecados, certo? Por que Deus exige sangue? Parece que é um Deus sanguinário, não é? Eu até já ouvi pessoas dizerem isso, que o Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário, né? Que exige sangue, que exige muitas coisas, morte de animais e muitos sacrifícios. Mas o problema todo está em que o sangue representa a vida. O sangue representa a vida. Quando Caim matou Abel, o que é que aconteceu? O sangue de Abel foi derramado na terra, e isso contaminou completamente toda a terra, não é? Então, o sangue de animais não pode se comparar com o sangue humano, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o sangue
dos animais não pode ser comparado, então, com aqueles que são imagem e semelhança de Deus. A lei, então, demonstra isso, né? A lei mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos dessa manifestação do amor de Deus por meio de Cristo. Se fosse possível o sangue de animais perdoar pecados, em vez de sacrifícios repetidos, eles teriam cessado. O argumento do autor aqui é esse: se fosse possível o sangue de animais perdoar pecados, não seria necessário repetir isso todo ano, né? Bastaria uma vez, e então teria perdoado os pecados e não precisaria repetir isso todo ano, se houvesse possibilidade do sangue de animais perdoar pecados. Eles teriam cessado de ser oferecidos e os ofertantes, né, seriam purificados e os ofertantes teriam consciência de perdão. Mas não era isso que acontecia. O sangue de animais não perdoava pecados. O sangue de animais simplesmente apontava para o sangue do Cordeiro que viria no tempo certo e que morreria na cruz do Calvário, né? Então, o sangue de animais era simplesmente uma sombra, uma figura, né, do sangue verdadeiro humano, que é o sangue de Jesus. E os ofertantes, então, não poderiam ser purificados pelo sangue de animais, e eles continuariam com a consciência de pecado. E a solução de toda culpa e pecado seria então feita pelo sangue, se o sangue de animais pudesse perdoar pecados. Então estes não seriam mais lembrados, né? Os pecados não seriam mais lembrados. Mas não era isso que acontecia. O que aconteceu foi o inverso. Os sacrifícios de animais traziam à mente, traziam a lembrança, a desobediência e a culpa. Então, quando uma pessoa se apresentava diante de Deus com um animal para ser sacrificado, para derramar o sangue no seu lugar, na verdade o que acontecia ali era a consciência de culpa e de desobediência à lei que aquela pessoa tinha. Então, ela pedia perdão a Deus e ela se sentia perdoada, porque não era o sangue de animais que perdoava pecados, mas o derramamento do sangue era simbólico daquilo que Jesus sofreria na cruz do Calvário. Então, a desobediência e a culpa, em vez de aliviar o sacrifício de animais, em vez de aliviar, aumentava a culpa e evidenciava a desobediência. Todas as vezes que um animal morria no meu lugar, se eu estivesse naquele tempo lá, eu estaria recebendo a seguinte mensagem: você é desobediente, você é pecador. Então isso mostrava como eu necessitava de Deus. A lei sempre apontava para esse fato. Mas ficou patente que o sangue de animais não pode perdoar pecados. O autor da carta aos Hebreus diz isso aqui, né? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. E ele então diz que esse sangue de animais era meramente simbólico, porque eles não têm poder para tirar pecados. E nem o sangue de um outro homem. Por quê?
porque um outro homem que se dignasse morrer por alguém era de um pecador. No máximo que poderia acontecer é ele morrer por si mesmo, e jamais morrer por outro. Mas se ele morresse por si mesmo, não ia adiantar nada, porque ele estaria morto e não poderia receber salvação. Então, em todos os casos, o que era necessário era entender que o sangue de bodes e cordeiros e touros não pode tirar pecados. Foi por isso que Cristo, quando veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste. Deus preparou um corpo para seu filho, a fim de que ele depositasse seu corpo como sacrifício real, válido, verdadeiro, sobre o altar que foi nesse caso aqui, a cruz do Calvário. Então, quando a solução que Deus tinha para esse caso, desde a eternidade, era a intervenção da morte de seu filho. Nós só somos perdoados por causa da morte de Jesus. Pregar o Evangelho sem falar da morte de Cristo, sem falar de arrependimento, sem falar de mudança de vida, é pregar uma água doce para agradar o público, mas que não leva ninguém a nenhum tipo de responsabilidade e não leva ninguém a se aproximar de Jesus para a salvação. O Evangelho tem sido desviado do seu objetivo por pregadores que querem encher o tempo e agradar a todo mundo. É a pregação da prosperidade, é a pregação de que Jesus é bondoso e abençoa todo mundo, e que todo mundo pode ter aquilo que quiser, é só pedir para Jesus, mas não se menciona pecado, não se menciona arrependimento, não se menciona sacrifício vicário de Jesus, não se menciona inferno, não se menciona condenação. Isso não é evangelho, né? Isso não é evangelho. Por isso, o autor da carta aos Hebreus está mostrando isso aqui, né? Que foi por causa de não haver possibilidade de salvação em nível humano que Jesus veio ao mundo. E quando ele veio ao mundo, conforme está no livro de Salmos, está escrito lá, né? O Espírito Santo, por meio da boca de Davi, fala sobre a vinda de Jesus aqui. Ele diz então: sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Então Deus preparou um corpo para seu filho. Seu filho era o Verbo, não é? Mas para que houvesse nossa salvação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só que mistério maravilhoso, do qual nós podemos compreender alguma coisa, mas nós vamos compreender perfeitamente na eternidade. Deus, o Verbo, Deus Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Mas para executar a nossa salvação, o único processo de salvação que existe, que é esse, foi preciso Jesus se encarnar, o Verbo se fazer carne e habitar entre nós para morrer no nosso lugar, né? Então, Deus preparou um corpo para seu filho, a fim de que ele depositasse seu corpo como sacrifício real, sacrifício válido, verdadeiro. E isso foi, a morte dele foi sobre a cruz do Calvário. Mas Deus nunca se satisfez com o sacrifício de animais. Nós já falamos isso. Pelo que Jesus disse
pela boca do salmista outra vez: eis que eu vim para depositar a minha vida juntamente justamente como está escrito a meu respeito no livro: vim para fazer a tua vontade. Salmista, Salmo 46, nos versículos 6 e 8, fala disso aí, né? Salmo 46, 6 e 8. Nós vamos ler isso para a gente entender que o salmista estava sendo usado pelo Espírito Santo, né? Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. A ação foi exatamente essa: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. A sua ação era exatamente agir de acordo com a vontade de Deus. Então o autor está demonstrando para os judeus cristãos, para os hebreus, que isso aí é em João 6,38, né? Mas o outro texto era em Salmo mesmo, mas esse está bom também. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? É equivalente àquele que está no Salmo. Depois eu vou achar o Salmo que eu anotei errado aqui. Então ele veio para fazer a vontade do Senhor. Assim ele cancela o primeiro pacto, o primeiro sistema religioso, em favor de um outro sistema religioso muito melhor, muito melhor. Então Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Como eu estava dizendo, o autor da carta aos Hebreus está demonstrando que é de uma inutilidade sem tamanho os judeus quererem voltar a praticar o judaísmo. O risco que se corria aqui nesta carta aos Hebreus era de voltarem ao judaísmo. Eles estavam sendo perseguidos tanto por judeus como por romanos. Então eles estavam vivendo uma situação muito grave, né? E eles estavam então pensando em retornar ao judaísmo. Eles pensavam o seguinte: se eu me tornei crente em Jesus Cristo, mas agora os judeus ortodoxos me perseguem, e eu sou perseguido também pelos romanos, né? Então não adiantou nada, então vou voltar para o judaísmo, que lá pelo menos eu não sou perseguido. Bom, não vou ser perseguido se eu voltar para o judaísmo. O autor está demonstrando como esse tipo de raciocínio é falso, porque agora há um novo pacto. Aquele pacto antigo feito com Moisés no Sinai e que todos os judeus deveriam obedecer foi cancelado. A vinda de Cristo cancelou aquele pacto. E neste novo pacto, o autor diz: fomos perdoados e purificados, santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, sua vida física, né? Que morreu por nós de uma vez por todas. Aí alguém pergunta: mas Jesus era Deus, como que ele morreu? Né? Então nós precisamos entender que Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Ele nunca deixou de ser Deus, não há possibilidade. Nem se ele quisesse deixar de ser Deus, não tinha possibilidade. Por quê? Porque isso é da essência da pessoa. Assim como não tem jeito de eu deixar de ser Credival, e cada um aqui não tem jeito de deixar de ser quem é, né? Jesus também não podia deixar de ser o Filho de Deus, o Verbo. Então foi encarnado no ventre de Maria. E aí o corpo de Jesus, homem, foi formado no ventre de Maria. Quando Jesus nasceu, ele era
o Verbo encarnado no corpo de Jesus de Nazaré, né? Mas duas naturezas de uma só pessoa. Então, quem morreu na cruz do Calvário foi o homem Jesus de Nazaré. Isso, obrigado. O Salmo não é 46, é 40. Depois nós vamos ver. Obrigado. Então, nós encontramos isso, né? Que Jesus, o corpo físico de Jesus, sofreu a morte na cruz do Calvário. E se Cristo não morreu, nós ainda estamos nos nossos pecados. Não adiantou nada a vida dele e nem adianta nada a nossa vida como crentes, né? Ali é o salmista falando, né? O Espírito Santo falando pelo salmista, mas ele se referindo a Jesus. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então isso também é de Jesus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso, segundo o autor de Hebreus, se refere à pessoa de Cristo, né? Então, Jesus morreu por nós de uma vez por todas. Deus não morre, mas o homem Jesus de Nazaré morreu, não é? Morreu fisicamente, mas espiritualmente ele foi, juntamente com o Verbo, não é? Para o Senhor, para o céu, não é? Então, nós temos esse mistério que é a encarnação do Senhor Jesus, né? Se não houver encarnação, se nós não acreditarmos em encarnação, também não há mais evangelho, né? Porque o evangelho depende fundamentalmente da encarnação do Verbo. O Verbo precisa ter se encarnado para realizar a obra de salvação aqui neste mundo. Então, neste novo pacto, nós fomos perdoados e purificados, santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. Jesus Cristo morreu, então, sua vida física foi dada em nosso lugar. Ele morreu por nós de uma vez por todas. Segundo a antiga aliança, todo sacerdote se apresenta dia após dia para ele exercer o seu ofício sagrado e oferecer os sacrifícios que jamais podem tirar pecados. Então, isso é uma condição humana. Todo sacerdote precisa oferecer sacrifício pelos pecados diariamente. Mas Jesus, como sacerdote, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, de uma vez para sempre, uma única vez, assentou-se à destra da majestade nas alturas, o lugar de máxima honra do universo. Jesus, porém, não precisa fazer sacrifício mais de uma vez. Por quê? Porque ele é infinito, ele é absolutamente completo, pleno, cheio de graça e de amor, e ele é alguém que não experimenta a morte porque ele é eterno. Por isso mesmo, o seu sacrifício não precisa ser repetido. O seu sacrifício é um sacrifício único, porque ele abrange todo o tempo. Ele abrange desde Adão até o último homem. Jesus, então, como sacerdote, ofereceu-se como sacrifício pelos pecados,
uma única vez. Ele agora, vitorioso, está aguardando que seus inimigos subjugados estejam sob seus pés. Paulo fala isso, né, aos Coríntios, que se aguarda que os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Então ele vai ser realmente a única, ele é já, mas não vai ter nenhum outro tipo de situação em que ele não domine. As pessoas, os inimigos que ele tem, vão ser colocados debaixo dos seus pés. E ele é vitorioso, né? Nesse segundo pacto, né? Ele é um pacto vitorioso. Ele morreu, mas ressuscitou. Então a ressurreição garante plenamente toda a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Ele, com uma única oferta, a oferta dele mesmo, aperfeiçoou diante de Deus todos os que estão sendo santificados. Então, todos os crentes em Jesus, não só os hebreus a quem foi dirigida a carta, mas todos nós estamos sendo santificados diariamente. Aliás, esta é uma demonstração de que nós somos verdadeiramente crentes, se nós estamos crescendo em santidade, certo? Se não há crescimento em santidade, nós não estamos desenvolvendo a nossa salvação. Paulo ensina aos Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E isto é o processo de santificação. Se hoje você não está vencendo o pecado mais do que ontem, e se amanhã você não vencer mais do que hoje, e se depois de amanhã você não vencer mais do que amanhã, você não está crescendo espiritualmente e então não está havendo santificação. Isso é uma coisa séria que precisa ser avaliada constantemente, não é? Porque tem muita gente que pensa que está salvo, porque na cabeça de muita gente, frequentar a igreja é estar salvo, não é? Não. Frequentar a igreja não significa necessariamente estar salvo, não. Tem muita gente que frequenta a igreja, só frequenta a igreja, né? Pior de tudo é que vai ser condenado com mais intensidade, porque escutou a verdade muitas vezes e não tomou uma decisão. Então nós precisamos realizar de vez em quando um balanço na nossa vida. Será que verdadeiramente nós estamos sendo vitoriosos sobre o pecado? Estamos fugindo das tentações? Estamos resistindo a Satanás? Estamos crescendo? Estamos desenvolvendo mais o nosso amor uns pelos outros? Estamos ajudando uns aos outros no crescimento espiritual? Estamos evangelizando? E essas coisas precisam ser desenvolvidas na nossa vida. E o Espírito Santo testifica esse fato porque afirmou por meio de Jeremias: esta é a aliança, ao novo pacto aqui. Esta é a aliança que eu, Deus, farei com eles, com o povo de Israel, não é? Embora eles tenham corrompido a primeira aliança. Deus está falando por intermédio de Jeremias. Embora eles tenham corrompido a primeira aliança, mas Deus vai fazer uma nova aliança com o povo de Israel. E nós participamos indiretamente dessa nova aliança em Cristo, né? Diz o Senhor: porei as minhas leis, não mais agora em tábuas de pedra, mas no seu coração e nas suas mentes escreverei as minhas leis. Então,
Essa é a nova aliança que Deus está propondo para Israel. Jeremias 31 é que tem esse texto aqui. E Deus está demonstrando para os hebreus que eles já estão dentro de uma nova aliança. Não queiram voltar para a velha, vocês já estão dentro de uma nova aliança. Não voltem para a velha, né? E acrescenta: nunca mais, olha o que Deus fala para eles: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, oh glória, hein? E das suas iniquidades ou maldades, para sempre, nunca lembrarei. Tem gente que sofre com pecados, né, crentes, gente crente, que ainda sofre com pecados do passado, que fica remoendo, que fica se achando pior, que fica se achando indigno e remoendo os pecados do passado. Deixa eu te dar uma notícia boa. Todos os teus pecados, ou os seus pecados, foram, se você é crente em Jesus Cristo, no dia que você creu, foram lavados no sangue de Jesus. E foram sepultados no mais profundo mar do esquecimento. Deus está dizendo isso aqui: porei minhas leis nos seus corações, escreverei em suas mentes, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus já tratou os seus pecados. Como que Deus tratou os seus pecados? Ele devia fazer o quê? Matar todo mundo. O jeito certo de Deus tratar os meus pecados seria esse. O juízo de Deus, matar todo mundo. Porque o salário do pecado é o quê? Morte. Então todo mundo deveria morrer. Exatamente. Mas, então, se Deus fosse fazer isso, não sobraria ninguém. Nós todos estaríamos mortos. Mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele puniu os nossos pecados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o lugar onde Cristo pagou os seus pecados. O meu, o seu, de todos nós. E ali, pagos os nossos pecados, Deus nos justifica. O que é isso? Deus nos justifica. Deus nos torna justos. E nós não somos justos, mas somos tornados justos, justificados. Deus nos olha assim, por causa da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é aplicada a nós por Deus. E Deus nos enxerga agora como pessoas justificadas. Isso significa que eu não devo mais nada para Deus. Mas os pecados de amanhã e depois, etc. Porque João diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Então como é que faz com os pecados do dia seguinte? O ideal é não pecarmos. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai que está lá agindo por nós, intercedendo por nós, que é Jesus Cristo, o justo. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus não pode te cobrar nada em momento algum da sua vida, desde que você se converteu ao Senhor Jesus. Certo? Não sou eu que estou criando isso não, está na palavra. E acrescenta ainda: não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Onde há remissão de pecados, ou seja, onde os pecados foram pagos e perdoados, Deus não perdoa pecado de graça. Não é heresia, não.
Deus não perdoa pecado de graça. Ele cobrou tudo em Jesus. Jesus pagou o preço, certo? A graça foi para nós, mas a graça não foi para Jesus. A graça foi para nós. Para mim não custou nada, mas para Cristo custou a sua vida, né? E a sua morte na cruz do Calvário. Então, onde há remissão de pecados, de uma vez para sempre, não há mais necessidade de oferecer sacrifícios por eles. Se você crê em Jesus Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Agora, isso é licença para você continuar pecando? Não, não. Isso deve tocar o seu coração de tal modo que você odeia pecar, que você não quer pecar de jeito nenhum. E se pecar, pede perdão imediatamente, né? Então, o crente verdadeiro, ele odeia o pecado, porque custou a vida e o sangue de Jesus. Para terminar, o texto, isso que foi que o autor de Hebreus ensinou aos crentes hebreus, né? Para eles aprenderem isso, porque eles não tinham crescido espiritualmente, né? Os hebreus aqui não tinham crescido espiritualmente. O texto nos afirma e nos confirma o quê? Primeiro, o sacrifício de animais é incapaz de justificar o pecador. O sacrifício de animais é incapaz de justificar o pecador. Ninguém pode ser salvo porque apresentou um animalzinho diante de Deus, e isso serve muito para os judeus que ainda praticam isso até hoje, né? Segundo, o sacrifício de Cristo, não de animais agora, de Cristo, satisfaz completamente e de uma vez por todas a justiça de Deus. O sacrifício de Cristo satisfaz completamente e de uma vez por todas a justiça de Deus. Então, todos os meus pecados já foram perdoados e o de todas as pessoas que creem. Se houve ofensa, tem que pedir perdão para o irmão também. Mas você já está perdoado, viu? Tem que pedir perdão para o irmão também. Mas é importante pedir a Deus, que todo pecado é ofensa primeiro a Deus. Todo. Eu posso brigar com alguém, não é a pessoa com quem eu briguei primeiro que é ofendido. Deus é que é ofendido primeiro, porque eu quebrei o mandamento de não amar o meu irmão. Terceiro, isso, exato. Terceiro, este é o sangue da nova aliança, diz o autor, né? A base fundamental para a remissão dos pecados é o sangue. É o sangue. Nós precisamos valorizar isso. Não adianta trazer oferta, fazer qualquer outro tipo de atividade, fazer jejum, oração, para perdoar, porque é o sangue que perdoa, não é? Então, Jesus já nos perdoou porque Ele já derramou o seu sangue. Quarto, a nova aliança constitui na mente e no coração, constitui em mente e coração transformados pelo poder do Espírito Santo. Agora, a nova aliança não é a obediência a regras escritas numa tábua, é a lei plantada no nosso coração. Quando Deus nos converte, Ele planta a lei dele na nossa mente e no nosso coração. Mas nós precisamos de estudar isso, não é? E na nova aliança, esta nova aliança é a garantia que nós temos da ressurreição de Jesus Cristo.
né? E da segunda vinda de Jesus. A nova aliança será plenamente cumprida na nossa ressurreição e na segunda vinda de Jesus, né? Então aí completa a nova aliança. Muito bem. Que Deus dê graça a nós para vivermos essas realidades espirituais.